No último episódio, nós finalizamos a parte de investimentos em ativos de renda fixa. E hoje, nós selecionamos algumas dúvidas que mais apareceram, que vocês mais nos encaminharam, para esclarecer aqui. E vamos lá. Selecionei três questões aqui. A primeira delas é: investir em renda fixa é seguro? E a resposta é sim. Por mais que isso tenha que ficar muito claro que não existe nenhum tipo de investimento que não tenha risco. No entanto, o investir em renda fixa, principalmente aquelas de emissão bancária, ele possui uma garantia bastante considerável. Os investimentos de renda fixa de emissão bancária, eles possuem um fundo garantidor de crédito. O que significa isso? Caso você invista num banco e esse banco ele venha a quebrar, venha a falir, você tem uma proteção em até R$ 250 mil. E isso limitado a R$ 1 milhão por CPF. Ou seja, se você investir R$ 250 mil em quatro instituições diferentes e as quatro quebrarem, você consegue todo o seu dinheiro de volta. E isso dá uma margem bastante significativa para o mundo dos investimentos. E um ponto bastante relevante é que isso não acontece em todos os ativos de renda fixa. Um exemplo são os títulos de crédito privado. Quando você empresta um dinheiro para uma instituição privada, para ela crescer, investir, enfim. Esse tipo de investimento, são CRI, CRA, eles não possuem um FGC. Ou seja, se a empresa quebrar, você realmente perde o dinheiro. Então, investimento em renda fixa é seguro, tem seus níveis de segurança, mas isso deve ser feito com muita cautela, uma gestão de risco adequada ao seu perfil de investimento. Beleza? Então, a próxima pergunta é: qual o título eu devo escolher? Pré-fixado ou pós-fixado? E quando escolher cada um dos dois? Essa é uma boa pergunta e é uma excelente pergunta, porque se a gente for tentar prever o mercado, seria o melhor ponto para investir num título de pré-fixado, seria quando a taxa Selic está alta e a expectativa é que ela caia. E no caso do pós-fixado, o contrário é verdadeiro. Se a expectativa é que ele suba, a Selic suba, é interessante que a gente invista em ativos pós-fixado. Só que dentro do mercado financeiro, existe uma imprevisibilidade muito grande. A exemplo foi exatamente esse ano. A gente estava com uma taxa Selic bastante alta no começo, no final do ano passado, e a expectativa era chegar no final desse ano uma taxa na casa de um dígito, 9, 8%. E a expectativa hoje já se mudou. Ou seja, não tem como a gente prever o mercado. Dentro desse ponto, a maior recomendação para responder essa pergunta, quando é o melhor momento para investir em renda fixa pós-fixada ou em renda fixa pré-fixada, a melhor recomendação é: sempre monte uma estratégia bem definida e invista de acordo com a sua estratégia, independente se o mercado a expectativa é de crescer, de elevar a taxa de juros ou de diminuir essa taxa. Porque dessa forma você nunca vai fazer o market time, nunca vai tentar acertar o mercado. E a expectativa é que você tenha uma carteira muito mais saudável. E a última pergunta selecionada aqui é uma pergunta relacionada à tributação. Qual que é a tributação sobre os investimentos de renda fixa? E aqui existem dois tipos de tributação que incidem sobre esse tipo de investimento. A primeira tributação é o IOF. No entanto, o IOF ele só acontece nos primeiros 29 dias. Ele começa lá no primeiro dia em 96% sobre o rendimento, praticamente zerando o rendimento, e chega a zero no dia 30. Ou seja, a partir do dia 30 você pode resgatar o seu investimento, a depender do ativo, sem a cobrança de IOF. O IOF é uma taxa que o banco ele utiliza para manter o seu dinheiro ali por mais de 30 dias, de forma estratégica. E a outra tributação é o imposto de renda. E aí sim, o imposto de renda ele tem algumas faixas para a tributação. Como que funciona isso? Se você investe e deixa o seu dinheiro aplicado até 180 dias, ou seja, 6 meses, você paga a maior parte, a maior alíquota de imposto de renda, que chega a 22,5% do rendimento. Sempre é importante destacar que a tributação dentro desse ativo é sobre o rendimento e não sobre o patrimônio que você investe. Combinado? Bom, se você deixa o seu investimento ali parado de 6 meses até um ano, ou seja, de 180 até 360 dias, você vai para a segunda faixa de tributação do imposto de renda, que é de 20%. A terceira faixa, ela vai de 361 dias até 720, ou seja, de 1 a 2 anos de investimento. E dentro dessa faixa, você vai pagar uma tributação de 17,5% da rentabilidade. E a última faixa, e a mais interessante, é aqueles ativos com mais de 720 dias, ou seja, mais de 2 anos aplicado.
Essa faixa de tributação, ela vai ser de 15% de tributação sobre o rendimento, entendeu? Bom, então são essas as duas tributações dentro de um ativo de renda fixa. O IOF, que tributa dentro dos primeiros 29 dias, e o imposto de renda que incide sobre o rendimento, e ele é dividido nessas faixas que eu comentei com vocês. Um exemplo, se você investiu R$ 10.000, esse dinheiro ficou lá parado por 2 anos e te gerou um rendimento de R$ 2.000. O tributo vai ser pago sobre os R$ 2.000 e vai ser aplicado uma alíquota de 15%. Ou seja, vai ser 15% de R$ 2.000 que você vai pagar, que você vai ter de imposto a pagar. E esses impostos eles também são coletados na fonte. Ou seja, você não precisa pagar um boleto ou fazer qualquer tipo de movimentação. A própria instituição já recolhe essa tributação. Pessoal, essas foram as 3 perguntas selecionadas e que mais apareceram dentro das que vocês nos encaminharam. Espero que tenha ficado claro essa parte de renda fixa. Qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre fundos imobiliários e como que ele pode te ajudar dentro da sua estratégia de investimento. Pessoal, muito obrigado, TVSul, e até o próximo episódio.